Alexandre, ele pergunta assim: a recuperação, a repercussão, perdão, Alexandre, a dislexia me faz ler tudo rápido, aí eu me atrapalho todo. A repercussão empática que nos faz sentir a dor do outro, falo de dor física mesmo, é mediunidade anímica ou mista? Meu irmão, na maioria das vezes é mista. Porque o que faz você sentir a dor, olha bem que você colocou, dor física. Eu senti uma dor de cabeça e eu sou um médium treinado, sou um sensível estudado, mediante a mim mesmo, e eu sinto que aquela dor é daquela cidadão, porque eu não estava. A minha mediunidade, ela vai captar o que a dor causa em mim, mesmo sendo física. Porque a dor física do outro, talvez no outro é uma dor. Mas aquela dor física no outro, quando eu leio ela e eu sinto, ela traz uma dor e um sofrimento. E se aquele sofrimento não é a dor de cabeça? É a não aceitação do pai. É não perdoar uma mãe. É não procurar os filhos. Talvez aquela dor é uma somatização. Então a mediunidade, ela dá essa cantoria de pedra. Ela mostra para você com a sensibilidade, por isso que é mista, a dor e o porquê da dor. Aí eu chego para a pessoa e digo, velho, assim, porque você não toma uma aspirina, mas você não tem um pai que você não perdoa? A pessoa até se assusta, é mesmo, o que tem a ver isso? Aí a pessoa vai conversando. E no momento que ela perdoa o pai e tem compaixão por si, ou a dor diminui ou some, irmão. Então é mista, na maioria das vezes. Raríssimos casos é só mediúnico, né? E quando é mediúnico, você não só sente, mas vem com uma espécie de slide na tua cabeça, com os olhos abertos ou fechados, é como se você revivesse pela tua inteligência emocional cenas da vida daquela pessoa, aonde tem várias circunstâncias e influências que causam aquela síndrome, causam aquele pânico, causam aquele bloqueio. E o médium sensitivo, numa forma anímica, quando é equilibrada, coisa que é rara, ele vai sentir no seu corpo as enfermidades e o raciocínio é tão rápido que o predomínio é sentir. Guarda isso, Alexandre. Quando você sente, e o raciocínio mesmo sendo rápido, a tua certeza ela vem dividida entre uma razão lógica e entre uma inspiração profunda, que nós chamamos de empatia. Quando acontece essa empatia e esse raciocínio lógico, velho, é o que nós chamamos de psicometria, transmentação. Você está lendo o tempo e espaço referente ao emocional do outro em frações de segundo. Quem tem mediunidade assim sabe, eu só estou falando de forma técnica e não técnica, ao ponto de você olhar e falar, cara, eu sei o que passou com aquele cara. Ele foi estrupado, ele matou alguém, você sabe? Por isso que o médium tem que ter muita base para não sair rotando a vida dos outros ou não sair se afogando com a vida dos outros mediante a somatização similar, se assim tiver, animismo vicioso, com as suas próprias catarses, com as suas próprias maledicências. Por isso que tem muita gente que sente tudo de todo mundo e vive se sentindo mal morrendo. Mas que espírito é esse irresponsável mentor que não ajuda um médium desse? Ou será que é o médium que é todo sujo em algumas questões que não são mediúnicas, mas são sensíveis, são anímicas e acaba havendo essa mistureba, pô? Mediunidade não é castigo, sensibilidade também não é castigo. A forma que nós nos referenciamos, a forma que nós nos domamos, que nós nos tomamos, que nós nos dominamos ou não, é que vai fazer o nosso bem causar o mal em nossas vidas.
E que é, muitas das vezes, tornar o que é de pior em nós algo rotineiro, algo que as pessoas chamam de gênero, gênio, costume ou hábito familiar. Ah, mano, aí fica difícil. Me empolguei um pouquinho, viu, Alexandre? Mas pensa, meu irmão, pense. Então, o processo anímico é uma dádiva da alma, animismo, ânimo, alma, o que me habita, o que me sustenta além da corporificação e da personificação e da personalidade e do sentido humano propriamente racional. É a percepção minha, além de mim, e em mim, além do que eu sou. Ânimos, alma, empatia, inspiração profunda, primeiras mensagens do espírito cognitivas e sublimares à alma, que é o que me alimenta, que é o que me sustenta, crendo ou não, eterno vida. Falei sobre isso de uma forma ecumênica, universal e crística, não religiosa. Tá bom, meu amigo? Então ruim não é, mas tudo vai na conta de como o teu ego, tua consciência, tua mente se faz por si só. Por isso que eu não condeno religião, porque elas são ainda necessárias a vários níveis de consciência de si. Quem dira do outro, pô. Quem dira do outro. Existem outros tipos, Claudio perguntando, é a última pergunta por hoje, pelo menos agora pela manhã. Existem outros tipos de mediunidade que ainda não catalogamos ou irão surgindo conforme a evolução da espécie. Pergunta do Vitor Hugo. Cara, com toda sinceridade, eu vou lhe responder falando o que eu falo para as pessoas quando eu tenho a oportunidade de fazer algum tipo de palestra, essas coisinhas aí, congresso, que eu não tenho naipe, não sei porque que as pessoas me escolhem, e os espíritos me empurram. Eu não posso resumir a verdade absoluta no expressismo do psique num livro, inclusive nos espíritas. Mas eu vou pegar uma coisa aqui. Que fique aqui o que eu acabei de falar no começo dessa live. Tudo vale como nós interpretamos o real em nós, a verdade em nós e a paz em nós. Esse livro aqui, o Novo Testamento, é um livro católico e evangélico. Quando você segue a luz, eu não vejo escuridão nesse livro. Como não vejo escuridão no Ancorão, como não vejo escuridão no livro dos manuscritos do Mar Morto, como não vejo escuridão nos livros dados como apócrifos, né? Alguns aí de Judas, de Noé e outros. Eu não vejo escuridão em qualquer livro que tente levar as pessoas à sua luz interior sob a graça de algo externo ou interno. Pelo menos para algo que se diz do bem e do amor, mediante as várias referências. Porque o Edson é sábio? Não, é porque o Edson pensa por si só. Só que o meu si só é eu e Deus. Agora, qual é a referência do Edson? Tenta sentir o que eu estou falando, Claudio, que não estou sendo melhor, não. É um Deus, irmão, que Deus, vou dar um exemplo. Deus o livre, uma coisa bem pesada aí, mas vou falar para vocês poderem entender. Um cara pega um filho meu, estrupa, degola, quarteja e mata. Grava e bota no YouTube. O Edson, hoje é dia 21/1/2022. Eu olho nessa câmera e digo, em nome de Cristo, que me perdoe. Eu vou desejar o pior para essa pessoa. E se eu tiver numa sala com esse cara, ou é eu ou é ele. Poxa, Edson, mas você não está fazendo essa live? Aí eu volto e falo. 90% do que eu falo aqui eu estou tentando. Eu não sou santo. Porém, uma coisa nesses 10 humildes, míseros por cento que eu posso dizer que já faço, eu não vou evocar o nome de Deus contra essa pessoa. Porque eu não sou digno. De sã consciência, eu já não sou digno. Imagina eu com ódio, com raiva, qual dignidade eu vou ter de pronunciar um Exu para fazer a justiça? Ou o que eu acho que é justiça?
Nisso já lhe explica, Claudio. Já explica para você sobre mediunidade. Quanto mais o ser humano nessa espécie incorporar em si mesmo e interpretar a sua unidade como algo coletivo, em sentido não religioso, mas fraterno, em sentido não cristão religioso, mas crístico, e o crístico não de crítica, mas crístico de cristalino, de fraternidade, de absoluto, de uno, de alfa, vocês vão entender e nós entenderemos sentindo e compreenderemos concernindo, e todos se tornarão sábios concebendo que eu não faço mal ao outro não porque eu sou bom, é porque eu não sou burro. E eu pratico bem não é porque eu quero ser o melhor, é porque eu quero voltar à sessão. E que eu não preciso mais fugir do que é ruim, porque não habita em mim mais essa escolha entre o certo e o errado. Habita em mim uma única escolha, me fazer melhor. E o único desígnio e resiliência que eu tenho é amar incondicionalmente quem habita esse corpo, eu mesmo. Porque eu não estou sozinho. E eu não estou com o sagrado que eu lanço para fora, eu estou com o divino que me abençoou com a eternidade por dentro desse corpo que vai morrer. Esse grau de sensibilidade humana reacende as propriedades do espírito, não me importando se o meu corpo tem 2 pernas ou anda que nem Saci Pererê, pô. Não importando se eu enxergue pelos olhos ou eu nasça sem olhos. Porque quando eu tenho essa sensibilidade, eu comungo e entre em unção, empático, inspirativo, atemporalmente, ou pela psicometria, ou pela transmentação, ou pela mediunidade de radioestesia, ou pela telecinese, que não se fala muito hoje, com a vida alheia. Não porque isso eu sou bonzinho, porque tem pessoas que não são tão puras e têm isso. Agora, será que elas têm paz? Eu estou falando nos desígnios não do bem e do mal, é nos desígnios de Deus. Confiança, fraternidade e paz. Então, quanto mais essa espécie comungar com algo por escolha determinada, além do religiosismo e do crentismo espiritual paranormal, como se tem, mas no sentido espiritual em essência, coisa que todo mundo é óbvio que essas mediunidades que estão agora é fichinha, nós estamos na fralda da percepção humana. Os homens mais sábios do planeta não usam 15, 20% do seu QI. Não usam 20% do seu cérebro. Os outros 80, 85% está dormindo, irmão. Olha a possibilidade de levitação, de biocorporalidade e outras mediunidades que nós temos, que isso é incrível. O espiritista religioso pode ser como algo espiritual. Isto sendo visto pelos desígnios de um homem que ama a vida, obedecendo a vida pela vida, é algo normal, porque Deus é indescritível em nós. Porque Deus é incorrupto em nós. Aí você vai ver gente curando câncer com galinha de arruda. E aí você vai ver médicos louváveis, errando por tirar um palitinho cravado no pé, criando uma gangrena, criando ali um câncer e matando a pessoa. Ou vice-versa, o médico curando e alguém trabalhando com o chazinho da vovó matando alguém. São talentos que a vida nos dá, que nos apropria dessa sabiência que não compara, mas se ampara. Que não disputa, mas amputa da gente essa incerteza de possibilidades. Tornando a mediunidade uma ferramenta, mas a habilidade mediúnica não um acaso, uma acessibilidade, um despertar de consciência, aonde há, mais do que inteligência, essa sabiente forma de ser, não mais manipulável pelas importâncias que dá, mas pela qualidade que se anima. A resposta está dada, Claudinho.
Todas essas mediunidades, inclusive a de Chico, de Divaldo, todas essas aí, daqui a uns 300 anos é chinelo. Perto dos seres humanos que se dignificam em ser úteis para a vida. Se vida vai ser nome de espírita, se vida vai ser nome de Deus, se vida vai ser nome de Jesus, pouco me importa, é vida. E nós devemos viver por ela, não viver mesmo no corpo físico de morte, temendo a vida, fugindo da morte. Mas para isso, nós precisamos de uma coisa, e é mais do que mediunidade, confiar na profundidade inspirativa e hepática da nossa inspiração da alma, da nossa sensibilidade. Para isso nós precisamos confiar não só no outro, mas como é que eu vou confiar na vida se eu não confio a vida que habita em mim? Como é que eu vou confiar na minha sobrevivência se eu não confio na existência que habita dentro de mim? Como é que eu vou desenvolver algo que é normal para o meu espírito, que mais que possa parecer como mediúnico e paranormal nessa terra, se por mim, mesmo eu vendo eu não enxergo, mesmo eu pegando eu não sinto, e mesmo ouvindo eu não me escuto?